Olá, pessoal, bem-vindos ao Isso Pode. Eu, nessa agradável companhia de Sandro, Roberta, mais uma vez aqui, para conhecer um pouquinho mais sobre mais uma terapia. Daqui a pouco vocês vão saber. Sandro. E aí, Buga, tudo bem? Tudo bem com você acompanhando o Spod? Olá, galera, tudo certinho? Oi para você que está nos assistindo, nos acompanhando nesse episódio que vai ser demais, hein? Mas antes de mais nada, gente, colabora aí, compartilha, dá aquele like, né? Comenta também, a gente gosta de ouvir ou ler os comentários. Isso aí, vai espalhando geral aí do Spod, hein? Fala para os amigos, para a família, para os vizinhos, para seguir o nosso canal. Vamos falar hoje sobre hipnoterapia. Roberto, você tem ideia de que seria uma hipnoterapia? Mas a Ellen está aqui para nos explicar, para falar certinho o que é a hipnose. Mas, primeiramente, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço. Boa noite, Sandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todo mundo que está aí. E vim falar sobre hipnoterapia. Meu nome é Ellen Borim. Já atuo há 4 anos e meio como hipnoterapeuta. Gosto muito dessa área, sou apaixonada por essa área. E vim aqui falar um pouco, desmistificar o que tem a hipnose. Quando fala hipnose, a gente imagina logo alguma coisa assim meio circense, né? Da pessoa ficar com aquele... De dormir. Vai dormir, olhe para cá, olhe para o pêndulo. Você agora vai pro... Apaga. Durma, exatamente. Mas não é bem assim, né? Não tem nada disso. Não é bem assim. Existe essa hipnose de entretenimento, sim, porém o foco da hipnoterapia, da hipnose na terapia é um pouco diferente. Não tanto dessa maneira circense, da maneira de entretenimento, e sim mais focado em tratar demandas emocionais dos clientes. A hipnoterapia, a palavra fala terapia, né? Mas é uma ciência, uma técnica, o que realmente é? A hipnose em si é uma técnica. Então, foi uma técnica, inicialmente, quem criou esse nome foi Freud, há muito tempo atrás, há mais de 100 anos. Porém, por mais que Freud tenha descoberto, ele não conseguiu aplicar, ele não conseguiu entender. Porque na concepção, nos estudos que foram evoluindo até agora, em 2024, na época, Freud achava muito que era um poder, que era algo que eu ia hipnotizar alguém, que eu ia aplicar esse poder em alguém, e não é. A hipnose é um estado natural da mente. E quando a gente começa a entender dessa forma, ela se torna muito mais simples e de forma nenhuma mística. E o que acontece com o cérebro na hora da hipnose? Ele entra num estado de muito foco e concentração, no sentido de... a gente já está focado e concentrado todo dia, só que numa aplicação de terapia, como você está focado numa demanda emocional, na dor do cliente, você fica ainda mais direcionado isso para tratar os traumas do cliente. Então, não é um estado alterado da consciência, é o mesmo estado que a gente está todo dia, só que a gente estimula isso muito mais a fim de tratar a dor de uma pessoa. Então, nós temos essa hipnose várias vezes durante o dia, de diferentes formas. O tempo todo a gente faz hipnose. Caramba! Por exemplo, você se lembra o que você almoçou ontem, com quem você esteve? Você também lembra com quem você almoçou, onde você esteve, como você se sentiu nesse momento? Lembro. Te vem na recordação, né? Te vem na cabeça. Se eu te pedir para fechar os olhos e imaginar isso, como que você sente isso? Imagina com quem você estava, imagina o que você comeu, imagina como foi o sentimento naquele momento. Como que é isso? Pela expressão da Roberta, a comida estava muito boa. Foi muito bom. Com certeza. Eu comi rodízio de comida italiana. Deu até para sentir o cheirinho? Nossa, deu. Imaginei assim um lugar, estava com a minha família. E você já estava em hipnose. Hipnose é isso. Por quê? Olhos abertos ou olhos fechados? Os olhos fechados te fizeram imaginar melhor, não foi? Foi. Mas o que acontece? Quando você imaginou esse momento, você já não sentiu o cheiro da comida italiana? Já não sentiu aquela alegria de estar com a família no momento? Sim, e também eu imaginei assim na cabeça como que estava o ambiente ontem. O restaurante cheio, muitas pessoas, os garçons servindo e eu ali, comendo. E tudo isso despertou a memória afetiva, emocional do momento, tudo isso despertou a memória olfativa do momento, porém a sua família não está aqui, a comida não está aqui na mesa e nada daquilo está acontecendo. Muito menos o cheiro, né? Muito menos o cheiro, ou seja, um simples estímulo imaginativo de você imaginar
imaginar isso e ir a um momento que não é o agora com todas aquelas coisas, isso já é o estado natural da mente, que é a hipnose. Ellen, então a gente pode dizer que, de repente, a gente está conversando com uma pessoa e ela está meio desligada. A gente fala assim, pô, você está no mundo da lua? Ela está em hipnose? Está em hipnose, porque ela está no mundo da lua do pensamento dela. Às vezes acontece em algumas reuniões, a gente vai falar com uma pessoa, a pessoa... Fulano, fulano. A pessoa volta, demora a voltar para O exemplo mais pra corriqueiro terra, né? do dia a dia, o celular. Quando a gente está mexendo ali, mandando uma mensagem, a outra pessoa fala com você, você está totalmente focado ali, e hipnotizado pelo celular, porque você está concentrado, você está fazendo a sua tarefa e não presta atenção no outro. Ou seja, é o estado de foco, de concentração, de estar direcionado e totalmente em atividade com aquela Uma tarefa torcida ali. num estádio de futebol está hipnotizada ali? Sim. Sim, por quê? Porque ela está totalmente concentrada no campo. Se alguém fizer algo atrás, ela nem vai perceber tamanho estado de foco que ela está ali. Olha só. Hipnose serve para lembrar algo esquecido também? Serve para lembrar, porém do foco terapêutico, não é assim, Ellen, eu esqueci de alguma coisa, eu vou num hipnotista para lembrar. Pode acontecer isso? Pode, só que no contexto de terapia a gente usa para lembrar dos traumas. Em que sentido? As memórias que a gente tem no dia a dia, vamos pegar assim, casas e prédios. As memórias do dia a dia são as casinhas que você vê pela cidade. Agora, as memórias que tiveram alto impacto na nossa vida são como prédios. Elas têm mais relevância, elas têm mais peso. Então, a terapia ela vai focar em procurar esses prédios para justamente a gente entender qual que é esse trauma, qual que é esse impacto que está trazendo os sintomas para a pessoa. Ou seja, um trauma tipo uma perda significativa para uma criança. Agora é uma pessoa adulta e ela está com alguma dificuldade, ela não sabe por que tem essas dificuldades e a hipnose pode ajudar. Exatamente. A gente foca muito no sentimento para tratar, no sentido de a pessoa que sofreu essa perda está com um sentimento de tristeza muito grande, às vezes entrou Mas pode numa ficar durante depressão. vários anos da vida da pessoa. O que acontece? Quando a gente sofre um impacto emocional, a gente não sente aquele sentimento uma vez só. Uma pessoa, para ela chegar num estado de ansiedade ou de depressão, por exemplo, a depressão normalmente é uma tristeza. É uma tristeza muito grande, mas por mais que ela esteja aí com 30, 35 anos com depressão, não é a primeira vez que ela está sentindo tristeza na vida dela. Não é a primeira vez que uma perda, um falecimento, um acidente traz uma tristeza para ela. Ela já aprendeu isso em algum lugar e deu um significado muito ruim para esse sentimento. Então, o propósito da hipnoterapia é usar essa ferramenta da hipnose, que nem a gente fez nesse momento agora, acessar através da emoção a origem desse sentimento. Ok, você está sentindo agora, mas aonde na sua vida for acontecendo isso várias vezes, até esse sentimento ir crescendo até transbordar hoje na vida adulta. Então, a gente foca em entender a origem disso e a interpretação que durante a infância ou durante o choque que a gente teve, isso está gerando para a pessoa e trazendo os sentimentos, trazendo as consequências. E quanto tempo leva para identificar isso? Para identificar esse gatilho, por exemplo, no caso de uma depressão? No caso de uma depressão, primeiro a gente precisa entender qual que é esse sentimento que a pessoa está carregando. Se é uma tristeza, se é uma culpa, se é uma perda. Entendendo o sentimento, como a pessoa já está vivendo nesse estado de hipnose, nesse sentimento, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que já vive a depressão, ela já está vivendo no momento atual, ela já está vivenciando esse momento o tempo todo, o dia inteiro. Então, como ela já está no ápice dessa tristeza, para a gente entender a primeira vez que isso aconteceu é rápido pelo sentido de ela já está vivenciando aquilo, já está explodindo dentro dela. Então, a gente consegue acessar essa primeira vez. E quais são os outros benefícios da hipnose? A hipnose parte do seguinte princípio que a gente trata dores emocionais. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente parte do princípio que uma dor ela pode ser física, emocional ou espiritual. Física, assim, Ellen, eu tô com dor no meu joelho. Eu vou procurar a hipnoterapia primeiro? Não, você vai no médico, ele vai fazer um diagnóstico, vai fazer exames. Às vezes pode ser uma causa física, às vezes pode ser alguma deficiência física naquele lugar. Se todos os exames médicos não acusarem nenhuma causa física, nenhuma falta de vitamina, nenhuma deficiência hormonal, a gente pode ter outro âmbito que a gente pode chamar de espiritual, que daí depende da crença de cada um. Às vezes pode ser um karma, às vezes pode ser uma vida passada, às vezes pode ser
sofrer uma interferência divina na crença de cada um, seja evangélico, católico, bandista ou quem for, essa área a gente também não trata, porque a área é espiritual e a parte da hipnoterapia não trata isso. Agora, quando é uma demanda emocional, que você vê que não tem causa física, não tem causa espiritual, daí sim ela consegue interferir. Então, tudo que tiver origem emocional, uma ansiedade, uma depressão, às vezes um sintoma físico que você vai no médico, tá com gastrite nervosa. Poxa, fizemos todos os exames e não encontramos nenhuma causa para isso. Um mal físico pode ser emocional também. Então, tudo que parta desse princípio. Vícios podem ser tratados também com a hipnoterapia? Também? O vício, ele tem um componente emocional, ele tem o componente químico do vício que você tem, seja o cigarro, seja a bebida. A nicotina, no caso, que é difícil para a pessoa parar de fumar, né? Isso. Então, tem todo um trabalho em conjunto ali. A hipnoterapia é ótima, mas precisa muita iniciativa da pessoa, acompanhamento junto com o médico, junto com outras especialidades que também ajudem nessa parte química, familiar, a relação familiar trabalhada também. Então, ela pode ajudar, sim. Apenas uma sessão é capaz de solucionar o problema da pessoa? Na maioria das vezes, uma sessão já diminui muito os sintomas. Muito na experiência que eu tenho, assim, de diminuir as crises, de melhorar a qualidade de vida, de já conseguir lidar no dia a dia com as pessoas, com os sintomas. Então, assim, às vezes uma sessão só é o suficiente, mas isso depende muito da pessoa, da situação de vida, do organismo dela, se ela já toma remédio, se ela já tem isso faz tempo. Então, depende muito de pessoa para pessoa, porque não é um objeto, né? É um ser com vários fatores, vários interferentes, mas sim, uma é capaz sim. E como que a pessoa sai depois de uma sessão de hipnoterapia? Do mesmo jeito que entrou. A única coisa, assim, como a gente estimula muito essa parte emocional de ter uma descarga física, a pessoa às vezes sai um pouquinho mais cansada, um pouquinho mais mexida. Por quê? Porque ela aprofundou naquele sentimento, ela foi entender a origem, o porquê que eu estou apegada a esse sentimento. Então, sim, às vezes tem liberação de choro, às vezes tem liberação de medo, tem a parte física, porque baseada na neurociência, o trauma ele não é só mental, não é só emocional, ele é físico também. O corpo inteiro sente quando a gente passa por esse trauma. Então, a gente tem essa descarga emocional, depois o entendimento do que está gerando esse trauma, o que faz o corpo continuar fixado nisso. Daí a pessoa às vezes sai um pouquinho mais cansada, outras dependem, outras já saem cheias de energia, já conseguem fazer as atividades, já conseguem aplicar o que entendeu ali, então depende bastante. Ellen, se a gente fizer uma sessão de hipnoterapia com a nossa querida Roberta aqui, lá vem o aí aqui durante o podcast, ela ficará inconsciente, ela perde o controle. Ela vai dançar em cima da mesa. Ela pode assumir uma outra vamos personalidade. Fazer, né, Ellen? Uma sessão. Você topa? Claro que eu topo. Pode? Na hora, pode, né? Pode fazer, Opa. mas a questão é assim, como a gente trata coisas muito íntimas, emocionais, a pessoa precisa estar num ambiente seguro para isso. Então, no caso dela querer expor, querer fazer isso, daria para fazer, só que precisa muito dessa permissão. E como a gente, nesses sintomas, a gente precisa trazer coisas íntimas da vida, da história da pessoa, às vezes num ambiente como esse ela não se sente segura. Então, por isso que a gente acaba fazendo em consultório. Mas e o paciente você se sentirá segura? Tem que entrar sozinho ou pode levar um acompanhante numa sessão? Durante a sessão, o ideal é que ele esteja sozinho. Se quer levar o acompanhante, deixar na recepção por questão de se sentir mais confortável, sim. Porém, por exemplo, ele traz alguma coisa íntima da vida dele. Ele até quer me falar, mas às vezes tem uma pessoa ali ouvindo. Não se sente à vontade, né? Não se sente à vontade, não se sente em segurança, por isso a necessidade. Você perguntou se eu vou me sentir segura? Sim. A Roberta acho que é um livro aberto. É um livro aberto. A gente corta. Não perca, ainda hoje, Roberta na hipnoterapia. Isso Ai, pode. ai. Aguarde, hein? Vai ter hoje. Roberta abre o jogo. Roberta. Quanto tempo dura mais ou menos uma sessão? Ela tem uma duração um pouquinho longa. Uma sessão de psicologia tradicional, quando você vai fazer uma consulta, é uma sessão mais ou menos 1 hora.
As minhas sessões, elas demoram aí em torno de 2 horas, até no máximo 3 horas e meia. Depende o quão profunda a pessoa está no conflito, o tanto de emoção que tem presa dentro dela. Então, isso varia bastante, não tem como dar uma... Ellen, fala um pouquinho da sua experiência, sua formação, como é que foi para chegar até... Hoje você tem a clínica aqui em Maringá, né? Isso. Como é que é essa formação? Bom, inicialmente eu entrei nesse mundo porque eu precisava de muita ajuda, né? Eu tinha muitos problemas de relacionamento, tanto afetivo, quanto no trabalho, quanto de comportamento. Tinha dificuldades com chefes, tinha muito conflito com os meus pais também, mesmo morando longe. Então, assim, isso me trazia muitos comportamentos explosivos, eu chorava muito, eu me sentia muito agoniada, muito mal, eu sentia que eu não me encaixava nesse mundo. Então, a minha entrada no mundo da terapia foi justamente para buscar ajuda para mim. Eu sentia muita dor e eu sentia que ninguém me entendia. Então, beleza, vou fazer terapia, vou buscar ajuda. Quando eu comecei a buscar ajuda, procurei psicólogo, procurei terapias alternativas e eu fui gostando dessa área. Fui fazendo um curso de terapia holística, fui fazendo... em acompanhamento psicológico, fiz constelação familiar e quando eu encontrei a hipnoterapia, eu me identifiquei muito, porque ela é uma ferramenta muito objetiva. Você leva um ponto para tratar e ela trata objetivamente aquilo, no sentido de ser direto, ser mais intenso, claro, mas justamente por essa intensidade ser mais direto, isso me atraiu muito. Porque eu sou uma pessoa assim, que gosta de objetividade. Então, eu acabei fazendo o curso, me senti pronta para atender com essa ferramenta. Apesar de ter feito todos os outros cursos, esse daí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E quando eu fiz, eu fui me desenvolvendo, cursei psicanálise também, não me senti à vontade para atender. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociências também, agregando muito mais a isso que já vem. Essa ferramenta ela já vem de muitos estudos da neurociência. Se a gente for pesquisar aí nas plataformas de artigo de biotecnologia, a gente encontra mais de 16 mil pesquisas com o nome de hipnose. Então, assim, hoje eu já estou nesse meio faz 4 anos e meio. Eu entrei nele como uma busca de ajuda minha e quando eu consegui resolver minha dor, eu falei, por que não ajudar as outras pessoas a fazerem isso? Se eu passei tanto tempo perdida, mais de 25 anos perdida na minha própria dor e eu não conseguia entender o porquê. Então, levar isso hoje para as pessoas é muito gratificante, porque é como se eu estivesse fazendo isso várias vezes comigo mesmo. Isso é bacana, você falar sobre isso, a sua experiência, né? Sim. Que isso, quando a pessoa chega no seu consultório, ela vê que a dor dela não é só dela, né? Todo mundo tem uma dor, né? Exatamente, todo mundo tem uma dor e é complicado viver com isso a vida toda. Às vezes a gente fala, não, eu vou dar conta sozinha, eu vou resolver, vou tentar mais uma vez, mas a gente tenta, fica em cima difícil. disso e rodando em círculos. E você tem ajudado muitas pessoas? Tenho, bastante. Nesses 4 anos e meio, passaram já mais de 500 pessoas no meu consultório já. E como que é o feedback? É muito bom, porque por ser uma terapia mais intensa e direta, já ali no primeiro mês a pessoa já vê o resultado, já se anima, e isso ajuda muito mais ela a ter mais resultados, porque quando ela já vê uma melhorinha, ela já vai para outra e vai entendendo e tudo vai se desenrolando. Então, é muito bom, é muito gratificante ver isso. Você falou, né, de insônia não, de dores, né, dores físicas, ansiedade, depressão. Agora sim, insônia também é possível Também tratar? É possível. Porque a insônia nada mais é do que um estado de alerta da nossa mente. Porque o nosso corpo, naturalmente, ele precisa dormir, ele precisa descansar. Durante o dia a gente fica num ritmo, à noite a gente precisa descansar. Se eu não estou podendo descansar, por que meu corpo naturalmente não está deixando eu fazer algo natural? Por quê? Porque ele está se sentindo em perigo. Então, a hipnoterapia ajuda nesse sentido a entender qual que é a causa desse perigo que não te deixa fechar os olhos, que não te deixa descansar. Porque, com certeza, foi um impacto muito grande que não te deixa chegar nesse ponto. A ponto de quebrar a barreira natural da vida do ser humano. Né? E como é que o paciente, na primeira visita, ele começa a sentir a vontade? Porque ele deve ficar meio constrangido, né? Porque você vai pegar pontos de dores dele do passado, ele vai ter que se abrir e tudo mais. Como é que é esse sinal de boas-vindas para ele?
Então, esse primeiro passo é muito a abertura dessa busca. Por isso que um dos pré-requisitos assim, maiores para a pessoa fazer uma sessão é ela estar aberta a isso. Porque se ela não tiver vontade se ela não tiver vontade em buscar ajuda, isso já faz com que ela não se permita, com que ela não fale, com que ela não expresse, com que ela não ponha as emoções para fora. Então, isso precisa muita abertura da parte do cliente, muita confiança no profissional, em você olhar e falar, é esse aí mesmo que eu quero. Então, precisa dessa abertura da pessoa. Se ela for contra a vontade, isso já não dá certo, nem a técnica, nem não... Dá para fazer com criança também? Dá para fazer com criança também. Na verdade, as crianças, elas são uma esponjinha. Tudo que você fala, ela segue. Tudo que você fala, ela faz. Então, a hipnoterapia é muito mais fácil com elas. Eu não atendo crianças, mas é muito mais simples com um adulto, porque ela já vive nesse mundo da hipnose o tempo todo. E tem algum perigo nessa prática ou não? Nenhum. Você está seguro o tempo todo, não tem perigo de não voltar, porque você não vai a lugar nenhum, além das próprias histórias da sua cabeça. Ficar em transe, né? Agora você tirou. Não frustrou, gente. Aguarde. Calma, Já gente, a Roberta breve. hipnotizada. A gente vai assistir agora um vídeo da nossa convidada, da Ellen Borin, né? Hipnoterapeuta. A gente vai ver esse vídeo e já voltamos. Será que a Roberta será hipnotizada? Será? Fique Já. ligadinho no nosso podcast, a gente já volta. Olha o pêndulo. Estamos de volta com mais um episódio do Isso Pode, hoje falando um pouco sobre hipnoterapia com a Ellen Borin. Ellen, já vamos passar para o pessoal o endereço da clínica, né? Onde você atende. Eu atendo na Euclides da Cunha, na Avenida Euclides da Cunha, 1370. Porém, a gente faz o atendimento via WhatsApp. Eu tenho uma secretária que atende, que recebe, que já explica, passa informações, tira todas as dúvidas que tiver antes de marcar a consulta. Então, Tá o aparecendo telefone aí, né? está aqui na tela, está aparecendo. Isso. É pelo WhatsApp ele consegue marcar o horário isso, contigo, pelo não? WhatsApp mesmo. O Ellen, qual que é o principal pré-requisito para fazer hipnoterapia? A pessoa ter vontade. A pessoa estar realmente com aquela dor assim insuportável. Porque quando ela já está vivendo isso, existe até uma frase que diz: quanto mais profunda a sua dor, quanto mais fundo esse poço, maior é o salto que você vai dar para fora. Então, isso é uma coisa muito importante, porque isso faz com que a gente seja mais assertivo nessa técnica. E quem não pode fazer a hipnoterapia? Quem não pode fazer é quem não está com o cognitivo em dia, vamos dizer assim. Pessoas de muita idade que às vezes você vê que já não estão compreendendo o que você está falando, que tem um certo Alzheimer, que você percebe que não responde aos estímulos, esquizofrênicos, autistas, que de certo modo também não compreendem ou não seguem uma linha de conversa. Daí é complicado, porque é uma terapia que envolve muito comunicação e seguir instruções. É uma curiosidade. Você falou de hipnose circense, né? Aquilo realmente é verdade mesmo? Porque eu vejo a pessoa hipnotizar tão rápida. E a pessoa deita assim e pergunta qual é o seu nome, a pessoa não sabe mais o nome dela. Aquilo é possível mesmo? O primeiro requisito para você entrar em hipnose é você seguir uma instrução. Então, quando você está num show de hipnose, por exemplo, você quer passar por essa experiência, você pode perceber que o hipnotista que convida, ele convida só quem falou que sim. Quem falou que não, ele não vai convidar, porque a pessoa não abriu as portas do coração para isso, ela não se permitiu a isso. Então, o primeiro ponto é a pessoa se permitir. Por isso que eu disse aquele ponto, a pessoa querer muito, porque isso dentro dela precisa estar aberto. O segundo ponto é ela também se permitir a seguir as instruções. Por exemplo,
Você quer comer uma maçã sentindo gosto de cebola? O que a pessoa fala? Sim, eu quero passar por essa experiência. Então, todo o resto é um exercício de imaginação que a pessoa mesmo faz. Não é a pessoa que está conduzindo que faz a pessoa ter isso. E sim a própria pessoa que imagina e consegue imaginar porque ele fala isso. assim, parece que a pessoa está dormindo, né? Baixa a cabeça assim, Põe a mão aqui e apaga, né? pum, é tão rápido aquilo, né? E eu fico assim, sabe, com o pé atrás. Né? Não, mas acontece, porque a pessoa dá a instrução. Você quer passar por isso? Sim. Então eu vou encostar aqui na sua cabeça e você vai fechar os olhos. Você fecha. O tempo todo você está seguindo o que a pessoa está falando porque você quer passar por aquilo. Então, sim, funciona. Só que o contexto da hipnose circense ou da de entretenimento é muito diferente da de terapia. Porque a terapia ela foca na dor e a circense, a de entretenimento, na diversão. Mas com o mesmo propósito de mostrar o poder que a nossa própria mente tem, que sempre teve, que é inerente a cada um. Então, existe um princípio ético também, até no entretenimento. Né? Essa pessoa já foi convidada já para participar do ato, né? Isso, exatamente, porque ela se permite a fazer isso. Se você já vai lá, a pessoa fala para você fazer um exercício, tá, eu vou fechar os olhos, mas eu não sei se isso vai dar certo. Pronto, você já determinou para sua mente se vai ou não. O talvez é um não para a mente, não é um sim, entendeu? A maquininha mental o talvez... Meu Deus. O paciente, ele pode bloquear no meio da sessão de hipnose? Com um bom profissional, não. O bom profissional ele vai saber orientar, o bom profissional ele vai saber conduzir e ele vai entender o mecanismo de defesa da mente que faz ele bloquear. Porque toda a neurociência se embasa nisso. Por que a sua mente está bloqueando? O porquê que você não quer acessar isso? Porque você não está seguro? Porque você está achando que está vivendo isso agora? Então, um bom profissional vai entender qual que é o mecanismo de defesa da mente que fez com que ela bloqueasse e usar técnicas para contornar isso. A gente pode fazer uma sessão de hipnose, falou de curar problemas, mas de repente para relembrar alegrias, momentos felizes? Com certeza. É que ninguém te procura para isso. Ué, mas você pode, a partir de momentos felizes, ficar mais feliz ainda. Recebo pacientes querendo ficar felizes, né? Por exemplo, com a nossa Roberta, a gente está falando que a Roberta vai ser hipnotizada, mas não sei, é possível, Ellen? Dá para fazer com a Roberta? Você quer? Eu quero. Você está segura para isso? Estou segura. Ótimo, muito bem. Olha, então vamos lá, ué. Você vai pro mundo e não volta depois, entendeu? Pode ficar com a perna cruzada? Pode ficar do jeito que você tá, do jeito que você se E o pessoal em casa pode ir fazendo junto também? Pode É legal, aí vocês Aí, estão ó. assistindo, vão acompanhando a Roberta aqui. Roberta fechou o Uma sessão olho. de hipnoterapia, você aí de casa. Tá, vamos lá. Então, Roberta, você se sentindo bem segura, pode fechar seus olhos. Como uma segunda-feira de manhã que você nem queria levantar da cama, só queria ficar lá, deitada, relaxada, tranquila. Enquanto você está de olhos fechados, você pode trazer dentro de você um sentimento de felicidade. Para mim, talvez seja uma coisa, para você talvez seja outra. Para mim, a felicidade, a alegria é um quentinho no coração. E eu quero que você traz esse sentimento do jeito que é para você. E quando você traz esse sentimento, você pode trazer lembranças de momentos, de pessoas, de lugares onde você sentiu isso. Mas nesse momento eu quero que você escolha um momento, uma lembrança onde você sentiu essa alegria. Ainda de olhos fechados, que momento vem para você? De hoje, né? Pode ser. Que eu acordei, dei um abraço na minha filha. Arrumei ela para ir para a escola. E como você se sentiu abraçando ela, vendo o rostinho dela, arrumando ela para ir para a escola? Muito feliz e grata, né? Pela vida dela, por ela estar bem. Por estar vivendo esse momento. Muito bem, pode abrir os olhos. Estamos aqui, viu? Você não foi para lugar nenhum. Não foi abduzida. Mas é impressionante. Parece que fica tudo mais quietinho, meio silencioso. E eu, no momento mesmo que estava no quarto, abraçando ela, preparando ela para ir para a escola. Você percebeu que você não perdeu a consciência, Não. que você não dormiu, que você não entrou num estado alterado. Simplesmente o fato de você estar seguindo tudo que eu te falei fez com que você focasse naquele momento e tornasse aquela memória vívida como se estivesse acontecendo agora, nesse exato momento. Que bacana. E você falou certinho, né? Segunda-feira, acordar,
preguiça. E eu lembrei, isso é verdade, tem que acordar às 6 da manhã. A Roberta, gente, é a única que acorda segunda-feira feliz. E duro que eu acordo, sabia? Segunda-feira, adoro a segunda-feira. Dia preferido Adoro a da rotina, a semana. Verdade. É contra o Garfield, lembra do Garfield, o gato? Eu odeio segundas-feiras. É Eu contrário. não. A Roberta é uma rara exceção. Então você percebeu que nesse tempo todo você não perdeu o estado de consciência, você não saiu do corpo, você não foi abduzido, nada disso aconteceu. Por quê? Você fez 3 coisas. Você seguiu uma instrução. Eu te falei para você fechar os olhos, você fechou. Segundo ponto, eu falei, você quer fazer esse exercício? Quero sim. Tá segura para fazer? Tô. Pronto, você abriu as portas do seu coração. Terceiro ponto, você focou em tudo que eu falei. Isso é hipnose. Isso é o que a gente faz com uma pessoa. Só que no caso da Roberta, eu fiz com um sentimento bom, porque foi o propósito de hoje. No caso de uma pessoa que tem alguma dor emocional, aí a gente não vai focar na felicidade, sim na dor que ela está sentindo. Porque senão não adianta nada, Senão né? não Porque a adianta felicidade já está dentro de você. Né? Exatamente. E claro, com um tempo maior também. né, Exatamente. conversando. É uma conversa, na verdade, né? Exatamente. Um Eu bate-papo. falo assim, é uma sessão igual da psicologia tradicional, só que a gente aprofunda mais em um objetivo específico. A psicologia tradicional é ótima, eu passo há muitos anos por psicologia tradicional e eu gosto de dizer assim para os meus clientes, é igual essa sessão, você só vai fechar os olhos para você imaginar melhor as cenas e, segundo ponto, você vai aprofundar um pouquinho mais em uma dor. Na psicologia, você leva várias coisas para você ir desenrolando. Aqui não, você leva um ponto para desenrolar aquele ponto e entender o que aconteceu. Qual a diferença da psiquiatria numa sessão com um psiquiatra? Você falou do psicólogo, mas tem também um pouco a ver com... O psiquiatra em si, psiquiatra, ele né? acaba receitando remédios, né? Então, por exemplo, uma depressão, você tem alguma deficiência química, você vai repor a serotonina, vai repor algum hormônio que não está ali. Isso só o médico pode fazer. Alguns psiquiatras, eles têm a formação em psicologia também, então eles fazem essas duas partes, tanto a de remédio, quanto a de já fazer uma sessão como psicólogo. E a sessão da psicologia tradicional ela é muito mais para ajudar você a trabalhar os problemas do dia a dia e ir desenrolando todos eles. Aqui não, aqui é um objetivo mais focado. Ellen, eu tenho ansiedade e está me trazendo tal sintoma. Opa, você trouxe um objetivo para mim. Claro que, às vezes, a raiz da ansiedade está trazendo insegurança, está trazendo um desempenho ruim no trabalho, está trazendo uma discussão na família, mas é um ponto específico, um objetivo, um sentimento raiz. É uma maneira de colocar para fora, né? Exatamente. Aquilo que está, de repente, ali E que não sabe que apertando o coração. ele que não sabe que tem conexão com o que está acontecendo agora, né? E um ponto importante, para o paciente, ele atingir o objetivo, ele tem que ir para a sessão com o coração aberto. Com o coração aberto, exatamente. Em paz e aceitar A fim de resolver o a problema. hipnoterapia. E quais são os 4 mitos da hipnoterapia? Um que a gente não vai voltar, né? É, Não vou voltar, mas todo mundo foi Mas, para Roberta, onde? Você não voltou. Você não voltou. pensa isso aqui isso, tudo ó, mas imagina... a gente já Isso aqui tudo é imaginação colocou em sua. prática que a gente volta mesmo. Você voltou mesmo? Voltei, Voltou? tô aqui para encher o saco de vocês, tá? Você está com os olhos fechados ainda, Roberta. Nós temos que revelar. Isso aqui tudo não existe, entendeu? Nós somos atores, Tá bom. tá? Bom, então, um mito é que você não vai voltar, isso não existe, né? Outro ponto, que você vai esquecer das coisas. Você esqueceu da lembrança que você Não. teve? Não. Você esqueceu das coisas de antes disso? Também não. Por quê? Porque a nossa mente é uma caixinha de memórias. Não tem como a gente esquecer. O que tem como a gente fazer? Tem como a gente mudar o significado da dor. Se alguma coisa pesa, traz uma dor, traz uma tristeza da nossa vida, a gente não pode apagar esse momento. Não temos essa capacidade de apagar. Mas de olhar para aquilo e falar assim, bom, isso aqui já foi pesado, mas agora eu escolho que não seja mais. Tipo aquele filme do Divertidamente, vocês já assistiram? É exatamente aquilo. Uma bolinha de uma emoção negativa estava lá em evidência, dominando a sua vida. A hora que eu olhei para ela e vi que ela não precisa ser tão pesada assim, ela pode ir lá para os arquivos. Tipo, ok, você aconteceu, mas agora uma memória como todas as outras. Muitas vezes isso acontece com a perda de uma pessoa muito próxima, muito querida, e isso luto, acaba amargando a pessoa e ela entra em depressão. É possível mudar essa relação, esse pensamento com essa perda, né? Isso, porque às vezes a gente acha que é essa perda que está causando a depressão.
só que às vezes ela é o transbordar do copo, como eu te falei. Às vezes a raiz está lá embaixo, às vezes quando ela era pequena, ela viu o pai dela indo embora de casa quando os pais se separaram. E ter visto que iria ficar sozinha, que não iria mais ver uma pessoa que ela tinha um amor muito grande, a morte de outra pessoa na vida adulta é uma coisa totalmente diferente. Mas a tristeza de alguém que amava ela ir embora, às vezes é a mesma tristeza daquela criança, que só foi enchendo o copo e a hora que isso aconteceu, acabou aprofundando naquele sentimento. Consequência, né? Uhum. E o terceiro mito? Dormir. É o que ela queria. Nossa, como que você adivinhou? É aquela que agora eu vou relaxar aqui no Isso Pode. Fica tranquila. Não, de certa forma você relaxou, né? Relaxei. Mas Tô a até mais leve, você quer saber? Mas na verdade, na hipnose, na hipnoterapia, a gente não pode dormir. Porque se a gente vai tratar uma dor não vai fazer você dormir. Bem pelo contrário, vai te pôr em estado de alerta e vai fazer você estar mais antenado para quê? Meu Deus, isso aqui é um perigo para mim, eu preciso resolver. Então não tem como dormir numa sessão. Claro, né? Sendo um bom profissional, Certo. mas trazendo essa dor nessa intensidade, se a pessoa está querendo mesmo resolver, bem pelo contrário, a mente dela não vai dormir, ela vai entrar no estado de hiperativação para isso. Com certeza, né? Porque as memórias estão ali, né? Tão latentes, na verdade. Se ela está sentindo numa ansiedade, falta de ar, crise, taquicardia, já está com a memória muito vívida naquele momento. E normalmente quantas sessões são necessárias para que a pessoa se liberte disso que está prejudicando a vida dela? Então, isso depende de pessoa para pessoa e até uma coisa que a gente fala que, assim, primeiro a gente necessita de uma consulta. Para quê? Para entender a história da pessoa, para entender quanto tempo ela está passando por aquilo, a profundidade que tem esse sentimento, principalmente em que ambiente que ela está vivendo, porque às vezes a pessoa já tem o sintoma e o ambiente colabora. Então a gente precisa fazer todo esse levantamento dessas informações, entender a suscetibilidade dela para isso, se ela está realmente aberta a tratar, pôr para fora essa dor. E tudo isso a gente avalia na consulta. Tem casos que uma sessão é suficiente, tem casos que 3 sessões são suficientes. No máximo, eu não passei até hoje de 4 sessões, trabalhando as emoções. Por quê? Porque se na primeira sessão a gente já trabalha a raiz, aquele momento, causa daquele sentimento, os outros é como um dominó. Um vai derrubando o outro e o corpo já vai entendendo. Então, eu não preciso cutucar na dor toda vez que você vier na sessão. Se eu derrubei um dominó e ele derrubou toda aquela carreirinha atrás, o corpo ele já vai entendendo por similaridade de estímulo. Acho que você me hipnotizou, porque toda vez que ela fala, eu já me imagino o dominó. Viu só? Você imaginou caindo, você estava em hipnose. Ô, Ellen, e qual que é o quarto mito? O quarto mito, eu diria assim, da hipnoterapia é que a pessoa não vai precisar fazer nada para aquele sintoma desaparecer. Que até foi uma das questões que qualquer uma das minhas maiores dificuldades para trazer a pessoa para a sessão. Às vezes a pessoa chega achando, não, a Ellen vai estalar os dedos e isso vai sumir. A Ellen vai resolver o meu problema. Vai. Quem dera que daí meu consultório estava lotado, eu não estava nem conseguindo dormir de atender. Mas não é bem assim. Precisa muito da proatividade da pessoa, principalmente desenvolver muito a autorresponsabilidade, entender qual que é a parte dela nos problemas dela e a partir do momento que ela entende, daí esse sintoma poder se resolver. Então, um dos últimos mitos seria achar que ela vai resolver todos os problemas. A pessoa tem que se ajudar. Exatamente. Não é só também a responsabilidade em cima da profissional, porque saiu da sessão, também tem uma tarefa, um dever de casa para ser feito. Né? Por exemplo, tratar casos de emagrecimento. Claro que eu vou ajudar a pessoa a entender o porquê que ela está comendo as emoções dela. A gente vai identificar a origem, vai ressignificar isso, porém não adianta ela voltar para casa, querer continuar comendo cachorro quente, comer comida pesada. Então ela precisa fazer a parte dela de fazer exercícios, de meditação, de respiração, de se trabalhar.
Uma alimentação balanceada. Uma alimentação balanceada, ir atrás de um personal, ir atrás de fazer exercícios, caminhadas. Então, assim, a parte emocional a gente trata, mas toda outra parte de, poxa, beleza, eu resolvi isso lá dentro, mas o que estava trazendo aquele sentimento dentro da minha casa? O que estava trazendo aquele mesmo sentimento dentro do meu trabalho, que agora eu preciso me adaptar a esse ambiente ou, às vezes, até mudar desse ambiente para isso não ser tóxico para mim de novo. Então, é todo um trabalho em cima disso, não é só a técnica em si. A gente diz que a técnica é 20% de todo o tratamento, porque os outros 80% é a determinação da pessoa, é ela fazer essas atividades, é ela realmente se comprometer com o próprio processo e, principalmente, entender que a mudança vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E ninguém é hipnotizado se não quer. Não quer, exatamente. Você falando, eu estou aqui pensando como que você fica depois de atender essas pessoas, porque a carga emocional que você absorve é muito grande. Né? Como que você se prepara para isso? Por isso que eu preciso fazer terapia também. Terapeuta bom é aquele que se trata. Porque se eu estou tratando vocês, não que eu estou absorvendo, porque de alguma forma a gente aprende como lidar com isso. Só que é um peso que a gente vai vendo. Todo dia a gente chorando, todo dia a gente com medo, todo dia a gente com raiva. Então, a gente precisa tratar as nossas emoções também, porque isso acaba afetando. Se a gente não estiver constantemente em terapia, não é um profissional confiável. Toda semana você vai na terapia? Toda semana. Tem que ser, né? Para aguentar, para resolver, para ajudar as pessoas, né? Interessante Sim. que ela vai falar com a colega dela, né? Com uma colega, né? Então um papo deve ser. Não, eu faço dos dois tipos de terapia. Eu faço hipnoterapia também e eu faço terapia convencional. Porque, como eu falei, a terapia convencional me ajuda muito a desenrolar coisas que eu ainda não sei dar um nome. E você consegue fazer em você mesma? Consigo. A hipnoterapia? Ah, é? Consigo. Porém, o que acontece? A nossa mente ela quer fugir da dor, né? Eu posso conseguir fazer em mim, eu posso conseguir trabalhar os meus problemas entendendo como a mente funciona. Por exemplo, eu já tive um cliente que simplesmente dele vir na consulta e entender que a mente dele estava como forma de defesa, trazendo um bloqueio para falar em público, isso já falou, meu Deus, minha cabeça está querendo me defender, trazendo essa tremedeira, trazendo a taquicardia, e ele já saiu tomando atitudes para isso. O problema dele é que ele pegava uma xícara assim, e quando ele pegava, ele tremia. Quando ele estava em público, ele falou, então isso é uma maneira da minha mente me defender. Ele já foi fazendo diferente. Ele ia lá pegando, tremendo mesmo, mas ele pegava para mostrar para a mente dele que não precisava fazer isso. Você não me pertence. Você não me pertence, exato. Então, assim, ter esse conhecimento me ajuda muito a entender quando a minha mente vai me sabotar. Às vezes eu consigo fazer essa terapia comigo mesmo, porém, quanto mais a gente conhece, mais a mente sabe as entranhas que ela pode ir. De forma inconsciente até, né? Que ela vai tentando se defender. Exatamente. Então, eu prefiro fazer com outro profissional para driblar essa defesa da mente. É possível acabar com medo de dirigir, por exemplo? Sim. Medo de dirigir, medo de falar em público. Hoje mesmo, antes de vir aqui, eu estava tratando um medo de avião. Medo de avião? Medo de voar. A hora que a pessoa entrava no avião, ela já sentia a palpitação, taquicardia. Só de ouvir o barulho de avião na internet, ela já sentia palpitação. E isso veio de uma origem onde a pessoa estava em casa, um móvel da casa estava caindo em cima dela, ela sentiu, eu vou morrer. O que ela sentia no avião? Ele vai cair, eu vou morrer. Então, a mente faz a mínima ligação entre os fatos. Um perigo que eu passei lá atrás, eu estou sentindo o mesmo sentimento agora. Lembrando, a gente não trata fatos. Esse fato aqui pode ser diferente desse. Aqui tem um pai, aqui tem um tio, aqui tem um avião. Mas o que acontece? Fazendo a mínima ligação de eu quase morri aqui e eu posso morrer aqui, o que a mente faz? Não entra no avião, não. Vou te trazer todos os sintomas para que você não entre e não morra. É o trauma, né? É o trauma, exatamente. E qual que é o caso mais memorável assim que você já atendeu? Olha, eu tenho 2 casos memoráveis. Esse que eu falei da caneca, que a pessoa só na consulta de entender a mente, ela já foi enfrentando isso e isso já foi se desconstruindo. Claro que a gente acabou fazendo a sessão e entendendo que aí atrás, na história dela, tinha aí discussões entre os pais que eram muito acaloradas e isso fazia aquela criança tremer.
isso que acabava trazendo o medo dele no meio de lugares onde poderiam trazer conflitos. Então, para mim, foi memorável, porque da consulta ele já entendeu, assim, parece que tinha descoberto o Brasil a hora que ele saiu da consulta. E outro caso muito memorável que eu tive foi de uma pessoa que veio tratar dependência emocional. Ela tinha acabado de mudar de cidade, porque na outra cidade ela tinha uma pessoa que ela era dependente emocional. Era uma pessoa perigosa, era uma pessoa tóxica, ela tinha consciência que não era boa para ela. Só que ela falou assim: Ellen, eu sei que mesmo eu mudando de cidade, eu vou continuar com esse padrão se eu não tratar isso. Então eu estou te procurando para isso, para eu tratar essa dor e não procurar outra pessoa com a mesma dor. O que aconteceu? Essa pessoa que ela tinha se envolvido, ela tinha uma DST. E a pessoa acabou contraindo essa DST. Ela falou: Ellen, já é mais um motivo para eu estar tratando isso, porque eu quase morri por causa disso. E a hora que a gente foi tratando essas demandas emocionais, ela foi se abrindo, ela foi entendendo as origens, desde a gravidez da mãe, sentiu uma certa rejeição da mãe, foi resolvendo, foi se abrindo para novos relacionamentos. E no final do tratamento ela falou: Ellen, eu tô grávida. E o médico lá atrás falou para mim que eu nunca mais poderia ter um filho por causa dessa doença. Claro que a gente não pode dizer que foi por causa da terapia que isso aconteceu. Tem toda uma série de fatores. Mas um dos fatores que ela poderia não estar engravidando era um bloqueio emocional. Já que eu não posso ter boas relações com pessoas, eu não vou passar isso à frente para outra pessoa. E quando ela resolveu essa dor, resolveu isso, o corpo dela entendeu que podia ter filho de novo. E ela teve a primeira filha, que era o sonho da vida dela, e ela já estava conformada que ela não poderia ter. E quando ela chegou com essa história para você, você se sentiu realizada? Sim, quando ela contou no final, sim. Porque ela não veio tratar isso, ela não veio tratar uma questão de gravidez. Foi uma questão de dependência emocional que eu também me identifiquei muito, eu passei isso por muito tempo. Mas a hora que acabou dando esse resultado, eu falei: olha, eu não sei o que pode ter trazido isso, mas o fato de ter desbloqueado muita coisa dentro de você pode ter ajudado. Liberdade, né? Abriu os horizontes e as possibilidades. Ellen, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo. Eu estava viajando aqui, já estava... Você estava hipnotizado. Hipnotizado aqui. A gente tem no fim aqui do episódio sempre aquelas perguntas: isso pode ou isso não pode? É um quadro no quadro final que a do gente nosso tem. podcast. Deixa eu fazer a pergunta se isso pode ou isso não pode. Fazer uma sessão pela internet, pode? Pode sim. Por quê? Para a gente fazer uma sessão tanto de terapia convencional quanto de hipnoterapia, qual que é a base? A comunicação. Você precisa estar me entendendo e eu te entendendo. Claro que na sua casa você vai estar num lugar seguro, num lugar onde você perceba que ninguém está te ouvindo, porque você vai expor aí muitas coisas suas, mas não é pré-requisito a gente precisar fazer isso presencialmente. É claro que a experiência presencial é diferente, né? Mas em casa, não, a diferença do em casa é só tem uma tela limitando entre eu e você. Ela pode fazer uma primeira sessão presencial e depois fazer as demais? Também, já fiz várias vezes assim também. Às vezes pessoas que moram longe, Ellen, eu vou aí na primeira, depois as outras faço online, pode sim. Mas também pode fazer integralmente online, não tem limitação não. Hipnoterapia em casal. Os dois juntos ali, isso pode? Confusão, hein? O que te abala? É para resolver ou é para intensificar os conflitos? Não é para piorar, né? A tentativa é resolver. O que a gente parte do princípio? Que o que traz um conflito entre um casal é uma dor. Mas, às vezes, a dor do casal, a dor do marido e a dor da mulher são diferentes, porque eles vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes, de origem diferentes. Então, às vezes, um que incomoda um não é o que incomoda no outro e vice-versa. Então, assim, é ótimo se cada um do casal quiser se tratar. Já tive casos assim com muito sucesso. Mas dentro da hipnoterapia a gente trata cada um individualmente, porque a gente entende que a origem do conflito de cada um é individual, mesmo a consequência sendo no casal, que o casamento é o lugar que a gente mais está exposto intimamente a uma outra pessoa que não seja o pai e a mãe. Então é muito natural que o casamento traga à tona esses conflitos, mas ainda assim, mesmo dessa maneira, a dor ainda é individual, então trata separadamente. Legal. O que pode e o que não pode na hipnoterapia?
O que pode é você estar totalmente aberto, o que você pode é estar totalmente entregue. O que você não pode é realmente ir sem vontade. Porque se você não tiver aberto a isso, se você não... eu vou expor isso, eu vou falar isso, eu não quero olhar para isso, não tem como. Eu não consigo aplicar a técnica. Muito legal, né, esse bate-papo. Obrigada pela sua participação. E deixa aí as suas redes sociais todo mundo para o hipnotizado pessoal. já. Pode ficar tranquilo. O endereço novamente para quem está assistindo e quer te conhecer um pouquinho melhor. Tá. O meu Instagram é @EllenBorim, de hipnoterapia. E o telefone é aquele... aparece embaixo? Isso, tá embaixo. O telefone é aquele ali para agendamentos, atendo presencial assim em Maringá e toda a região, muita gente da região vem para cá, mas também atendo de forma online. Então, agendamento exclusivo pelo WhatsApp. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil Fora do também, Brasil? né? Já pegou gente fora do Brasil ou não? Já peguei uma pessoa fora do Brasil. Uhum. E é possível, Ellen, fazer uma sessão... Eu vou lá, tô com o pé atrás, mas eu quero entender melhor. É possível fazer essa sessão para conhecer, melhor, entender... É possível, assim, a gente faz essa primeira consulta justamente para tirar essas dúvidas, porque a única coisa que atrapalha o processo é a dúvida, o medo. Então, quando você vai nessa primeira consulta, eu já te deixo seguro de todos os pontos. Nossa, Ellen, entendi. Faz sentido para mim, é o que eu estava procurando? Excelente, podemos partir para a sessão. Legal. Então, a primeira ascensão já foi feita aqui. Já Tirou todas já as teve dúvidas. essa primeira Agora sessão, agora é só... só procurar a Ellen, né? Para continuar aí o tratamento. Legal. A Ellen. Roberta foi e voltou, viu? Tô bem, Foi. ó. E foi um bate-papo esclarecedor e principalmente, né, para nós que... E para quem está acompanhando também, muita gente não tinha o conhecimento sobre a hipnoterapia, o quanto ela pode contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida e principalmente, né, para uma vida, para uma vida melhor. Né? Eu acho que se você está aí um pouco atormentado, procura a Ellen, o endereço está aqui na tela, entre em contato pelo Instagram com ela também e vá se tratar, não fique mais sofrendo nessa amargura, nessa dor que de repente está aqui, né? E você não merece. Você não merece. Você não merece, Exatamente. realmente. É uma vida sem medo, sem trauma, uma vida feliz, né? Às vezes a gente, que nem você falou, às vezes a gente fica postergando. Não, eu vou tentar mais uma vez. Não, eu vou tentar de outra maneira. E daí, às vezes, isso vai trazendo conflito com a família, às vezes traz a perda de um emprego, às vezes afastamento de pessoas queridas. Então, que nem você falou, não deixar chegar a esse ponto. Quando você vê que algumas coisas você não consegue superar sozinho, procura ajuda profissional. Legal. Gente, boa noite Brigadão, pra você. viu, Boa tarde, Ellen? bom Foi dia pra maravilhoso. você. Eu já tô estado zen aqui. E você vai se inscrevendo no nosso canal, vai avisando a galera toda para entrar no nosso podcast, acompanhar, porque cada sábado tem uma entrevista melhor do que a outra, né? Clica no Isso aí. mouse, gente. Isso aí. bom. Siga a gente lá, Ellen. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui podendo apresentar, divulgar isso, que é uma técnica um pouco nova, um pouco desconhecida para as pessoas, mas é muito efetiva. Sou suspeita para falar, né? Mas... Foi ótimo demais. Muito obrigada novamente. Obrigada Tchau, galera. Valeu, gente! Até a próxima.